Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula de inglês técnico para SST. Hoje é uma aula completa sobre saídas, né? Expressões em saídas. É uma aula bem interessante, tem um conteúdo bem legal e tem vários termos técnicos aí que vocês vão aprender. Então, como sempre, nosso ritual padrão, foco total na aula. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou o Neto, sou coordenador de segurança do trabalho, estou na área de EHS e resolvi compartilhar um pouco do meu conhecimento com aulas de inglês voltadas para a nossa área de segurança do trabalho. Então, nós estamos na nossa quarta aula e, como sempre, é uma aula muito longa, com muito conteúdo, então separa um momento para isso, separa um momento para que você possa se dedicar, né? Durante a aula eu vou trazer alguns insights, algumas informações que são bem interessantes e eu tenho certeza que vai gerar aí um grande valor nos seus estudos e principalmente no seu progresso do aprendizado do idioma. Bom, vamos começar? Bom, então se é a primeira vez que você assiste uma aula minha, saiba que eu vou botar para rodar um vídeo. O vídeo é curto, né? 2 minutinhos. E aí eu vou fazendo um estudo de linha por linha desse vídeo, né? De cada momento que ela está falando, é uma narradora. E aí a gente vai tirando alguns termos técnicos, expressões, vocabulários, enfim, tudo que eu entender que é interessante de passar aqui para vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, porque já são 11h30 e amanhã eu trabalho, então vamos tentar ser o mais breve possível, né? Então, vou botar aqui o vídeo para rodar. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui com a execução do vídeo. E aí a gente volta, depois que o vídeo finalizar, a gente volta para, enfim, fazer o estudo de texto de linha por linha, né? Então, beleza, vamos lá. My name is Jill, Chief Safety Officer with Vivid Learning Systems. I'm a former OSHA inspector here to help you identify and correct workplace safety hazards. Today I'd like to take a moment to honor the victims and the survivors of an industrial fire that happened in Hamlet, North Carolina in 1991. 25 people lost their lives and 56 more were injured when the exits in their workplace were locked from the inside and they couldn't get out. Never make the assumption that the exits in your workplace are unobstructed or not locked or can be accessed and opened from the outside. This is something that you should be doing as a workplace inspection as often as you do your fire extinguisher inspections, which is monthly, if not more. Here are a few things to know. The access to the exit cannot be obstructed. In fact, the width of the path or access to the exit cannot be less than 28 inches wide. If you have stored equipment reducing the width of an exit, remove it. And don't store explosives or flammables along the route or access to an exit. Ensure that the exit doors are not locked from the inside. It is acceptable to have doors locked from outside for security reasons. However, they cannot be locked from inside when the building is occupied. If you have locks on your door, make sure that the door locks are always open when the building is occupied. Now, another way to ensure that the doors can never be locked from the inside is to use something called panic hardware. Panic hardware on the inside of the door is a bar that goes across the door and it can be pushed and the door can easily be opened at any time, but security is maintained on the outside of your building because the door is always locked. When you're doing your exit inspections, be sure to always open the exit and check to see where your exit discharges. If your exit discharges into a fenced-in area, make sure that employees can get out of that fenced-in area if they need to get away from the building completely so that they're not trapped inside the fenced-in area. Also, if your exit discharges onto a set of stairs, make sure there's a complete guardrail and handrail system on the stairs so they can safely evacuate and not fall over the edge. Additionally, check to see that your exit exits to an even surface and it doesn't drop so that employees are falling out of an exit a couple of feet. And finally, if you live in a climate where there is snow,
Be sure that during times of snow or snowstorms that you're checking the exit on the outside to make sure that the door can be opened and it's not being blown shut by snow and ice. I hope you gained a safety skill today. If you know someone who needs this, go ahead and pass it on. Safety is everyone's business. Legal. Bom, então esse material aqui, por mais que a gente olhe esse vídeo e, por exemplo, ele só tem 2 minutos e 57, mas é interessante que vocês observem que apenas um texto desse, curto, né, de 3 páginas, na verdade, acho que 2 páginas e meia, um vídeo de 3 minutos, tem muito conteúdo. Então, é interessante que toda vez que você estiver estudando inglês, toda vez que a gente esteja passando por esse processo de estudar inglês, a gente possa masterizar um conteúdo. E o que é masterizar? É você pegar um conteúdo e estudar ele repetidas e repetidas vezes, até que você consiga entender quase que 100% do conteúdo. Você estresse todo o conteúdo que está disponível nesse arquivo, por exemplo, né? Nessa aula, que no caso é com relação às às expressões e saídas. Então, pegue esse material, escute ele várias vezes, faça uma leitura dele. Essa minha parte de estudo de linha por linha, ela é mais para que você consiga pegar algumas expressões, pegar alguns termos, alguma parte de gramática também que eu venha a passar, phrasal verbs, sei lá, numeral, alguma coisa relacionada a isso, mas a diferença no seu entendimento e o seu aprimoramento do inglês, ele vai ser quando você estudar várias e várias vezes o mesmo conteúdo. Aí você vai conseguir entender quase que na sua totalidade, e esse pequeno montinho que você vai estar estudando, ele vai estar muito solidificado na sua cabeça, e ele vai fazer com que você consiga memorizar. E aí, adicionalmente, quando você vai estudando outros pequenos montes, né, outros pequenos montinhos de conteúdo, você vai aumentando o seu vocabulário, aumentando a sua compreensão do inglês, aumentando a sua capacidade de pronunciar as palavras, e vai principalmente facilitando o seu entendimento e o seu progresso no idioma. Beleza? Dito isso, a gente vai fazer os estudos agora de texto, linha por linha, e aqui eu vou separando algumas coisas que eu achar que são interessantes. Bom, ela começa falando o seguinte, na primeira linha aqui, na verdade deixa eu trazer isso para cá, e aqui eu vou botar aqui e aumentar um pouco a fonte, né? Tem gente que não enxerga muito bem. Beleza, então ela começa assim: Today, I'd like to take a moment to honor. Então, hoje eu gostaria de um momento para homenagear. E aí, deixa eu só conferir aqui no meu vídeo se está tudo certo. Então, a gente começa aqui com essa contração de I'd like, que quer dizer I would like, né? E aí seria... É um termo que se refere a eu gostaria, né? Eu gostaria de tirar um momento, eu gostaria de ter um momento, eu gostaria de separar um momento. I would like, ou no caso, a contração fica I'd like to take a moment to honor. É interessante que o honor não é pronunciado com R, tipo honor. Algumas palavras em inglês, e pouquíssimas palavras em inglês, na verdade, esse R não vai ter som de, esse H não vai ter som de R. O honor é um dos exemplos que não tem som de R. É diferente, por exemplo, de hospital ou hospital. Aí já tem um som de R, né? O honor seria assim, honor. Então, a maioria das palavras em inglês, elas vão ter som de R. Quando começa com H, mas tem som de R, né? E honor é uma das exceções. Aliás, deixa aqui, né? A gente vai adicionar. Bom, e aí depois ela continua, né?
the victims and the survivors of an industrial fire. Então, as vítimas e os sobreviventes of an industrial fire. E aí, aqui tem uma outra situação interessante, que an industrial é quase como se ela falasse assim, ó, an industrial. Isso aqui é um bloco sonoro. Eu falo sobre bloco sonoro na aula 1 ou 2, eu não lembro agora, mas em outras aulas eu já falei sobre isso. É como se ficasse quase que isso daqui, ó, an industrial. Se você falar an industrial, ou industrial, também dá para entender, mas é só para que você não fique passe batido e você não consiga entender o que ela estava querendo dizer, né? Então, an industrial, tá? Fica assim, quase que junto, né? Beleza. O fire, nós já sabemos, né? Que não é o fire. Acho que inclusive tem um vídeo curto no Instagram. Acho que inclusive tem um vídeo curto no Instagram sobre isso, né? Fire. Né? Esse ele puxa bem o som, né? Tipo uma pessoa do interior, né? Fire, não é fire, né? E não fire, por exemplo, não é assim, né? Fire, an industrial fire. Outra coisa interessante aqui no an industrial, esse an, ele é um artigo indefinido. Que quer dizer uma, uns, umas. Nós temos dois tipos de artigos indefinidos, o an e o a, que também eventualmente vai ter som de a. Algumas vezes você vai ouvir pessoas pronunciando a, tipo a table, ou a table, né? As duas pronúncias estão corretas. O a, ou a, né? O an, né? Na verdade, o an, ele é antes de vogal e o a é antes de consoante. Temos algumas exceções para esses casos, mas a grande maioria são nessas configurações. E aí você vai ver, por exemplo, an apple, enfim, aqui tem outros exemplos de o an sendo utilizado antes de vogal. E aí foquem na regra principal, né? Senão a gente fica muito preso aos detalhes e aí isso pode acabar nos confundindo e tal. Bom, mas basicamente, quando a gente fala de artigos indefinidos, an antes de vogal e a ou a antes de consoante. Beleza? Bom, an industrial fire that happened in Hamlet, North Carolina in 1991. Que aconteceu em Hamlet, Carolina do Norte, em 1991. Aqui nós temos uma situação interessante para falar de ano, né? Então, 1991, nós poderíamos falar assim, por exemplo, nós poderíamos falar assim, por exemplo, 1000 and 90, 100, 90, 100 and 99, 91, né? 91. É, 1991. Mas ele fica muito grande o inglês quando a gente vai falar um ano, né? Imagina falar um ano desse jeito. Então é bem comum, uma outra forma de ser dito ano seria 1991, né? Tipo 1991.
1991. Então, quando ela começa a falar do... Eu vou colocar só uma parte do áudio aqui para a gente ir acompanhando e... I'm a former OSHA inspector, here to help you identify and correct workplace safety hazards. To honor the victims and the survivors of an industrial fire that happened in Hamlet, North Carolina in 1991. Então, 1991, né? Aí fica mais fácil, fica mais curto de você se referir a um ano, por exemplo. 25 people lost their lives and 56 more were injured. Então, 25 pessoas perderam suas vidas. O lost their lives seria, numa tradução literal, perderam as vidas delas. Mas em português, vidas delas ou vidas deles, né? Nós falamos suas vidas, né? Então, perderam suas vidas e 56 mais, né? 56 e mais 56 ficaram feridas, né? 56 outras pessoas ficaram feridas. E aí ela continua, né? When the exits in their workplace were locked from the inside. Quando as saídas de seu local de trabalho, when the exits in their workplace were, uma coisa que é interessante que é isso aqui, ó. Workplace não é workplace, por exemplo, né? E sim workplace, né? É que nem home, que agora está bem comum, né? Por conta da pandemia, as pessoas estão trabalhando em muita gente, e a gente fala, né? Comumente falando, a gente fala home office, né? Mas a expressão correta seria, lembra do HO de novo? Aqui tem som de R. Então, seria algo como home, sem o me, né? Home, ou home, e seria office. Isso, exatamente. Então, seria como home office, sem o office, né? Então, home office. Mas uma coisa que é interessante a gente ficar atento é que muitas vezes a gente, numa conversa normal entre brasileiros, não há uma obrigatoriedade de você falar exatamente certinho. Até porque, às vezes, quando você fala muito certo, as pessoas não entendem. Então, se você falar home office, alguma coisa nesse sentido muito rebuscado, é provável que pode haver alguma pessoa que olhe para você e... O que você está falando? Então, o home office, ele acaba meio que ajudando a você tornar a palavra em inglês um pouco abrasileirada. Então, aconteceu muito, por exemplo, de eu falar bathroom, né? Aqui no vídeo consegue... Deixa eu ver se na aula completa. Aqui, por exemplo, bathroom, né? Então, bathroom. Eu falar assim e o pessoal passar mais tempo olhando para minha língua do que entendendo o que eu estava falando. Então, várias vezes eu já tive que dizer assim, não, na verdade, bathroom, né? Que está falando com brasileiros. Então, bathroom. E aí pronto, aí ninguém estranhava, ninguém falava nada. Quando eu estava falando com estrangeiros, então, where is it the bathroom? Aí, it's down there, né? Lá embaixo, ou it's up there, é lá em cima, ou over there, é por ali. The bathroom is over there, né? Então, o banheiro é por ali. E aí, ok, né? Tava falando com um estrangeiro, então tudo bem. Mas é bem comum, 3, por exemplo, né? We need 3 fire extinguishers. Então, nós precisamos de 3 extintores de incêndio. We need 3 fire extinguishers. E aí é muito comum você ouvir a pessoa falando 3 ou 3. Só que, só um parênteses que eu estou fazendo aqui, para que a gente não fique tão preso. Eventualmente vocês vão ouvir eu falando Instagram ou Instagram. Instagram é a forma comum como a gente conversa. Só que às vezes quando a gente entra no modo aula, acaba que sai a palavra na sua forma original, né? O Telegram é a mesma coisa, né? Que é o Telegram. Então,
se desprenda um pouco dessa perfeição na hora de falar inglês. É claro que a gente sempre vai ajustando. Na hora que você estiver falando com um estrangeiro, é muito engraçado isso, porque a chave gira, ela vira, né? E aí quando você começa a falar inglês, as palavras meio que saem no modo mesmo, como é para serem ditas, né? Então, yes, I have a Instagram page, or Instagram profile, né? Eu tenho um perfil no Instagram. Mas aí quando a gente está falando entre brasileiros, fica Instagram mesmo, tá tudo certo. Então, home office, né? É o home office e o workplace, né? Workplace é o workplace, né? So, when the exits in their workplace were locked from the inside, quando as saídas de seu local de trabalho, elas, aqui eu traduzi na forma literal, forma literal, mas o entendimento seriam estavam trancadas por dentro, né? Opa, fechei aqui. Estavam trancadas por dentro. E aí depois ela continua. And they couldn't get out. E elas, no caso as pessoas, couldn't é uma contração de could not. Couldn't. Poderia. Could poderia. E no caso could not não poderia. O would like gostaria, desejaria, né? No caso, como ela está com like aqui, então fica o verbo fica como gostaria, né? E aí o could é o poderia, né? Então could not, não poderia. Ou só que a gente não falaria, a gente não vai falar e elas não poderiam sair, né? Como é que se fala em português? Elas não puderam sair. Então, o foco das minhas aulas, elas são muito também direcionadas ao entendimento do inglês. Aqui a gente não se prende em traduções literais em vários momentos, porque se você for traduzir literalmente, você não vai fazer sentido para você. Então, quando eu falo and they couldn't get out, eu não vou falar e elas não poderiam sair. Dentro de um contexto, ela fica muito mais fácil, muito mais claro de entender quando a gente fala e elas não puderam sair, né? And they couldn't get out. E elas não puderam sair. Beleza? E o get out é uma expressão que significa sair. A gente tanto vai escutar get out como get out. Vamos ver como ela fala aqui no vídeo. Were locked from the inside and they couldn't get out. Get out. Então você consegue eventualmente escutar get out ou get out. E depois ela continua, né? Never make the assumption that the exit in... deixa eu diminuir o zoom aqui. Opa. 200. Never make the assumption that the exits in your workplace are unobstructed or not locked. Então, nunca... De novo, né? Tradução literal nem sempre vai ajudar. Na verdade, acho que na maioria das vezes não vai ajudar. Então, literalmente ficaria assim: nunca faça a suposição. Em português, como é que a gente fala? Nunca suponha. Então, never make the assumption significa nunca suponha. Never make the assumption that the exits, de que as saídas in your workplace, em seu local de trabalho, are unobstructed or not locked. Então, nunca suponha de que as saídas do seu local de trabalho estejam, né? Aqui eu traduzi, acabei escrevendo literalmente, né? Aqui eu deixei estão, mas ficaria mais apropriado estejam, né? Estejam desobstruídas ou não bloqueadas. Não bloqueadas, podia ser unblocked, unlocked, na verdade, seria desbloqueadas, né? Mas not locked ou não bloqueadas também dá no mesmo. Or can be accessed and opened from the outside. Né? Então, ou possa ser acessada e aberta do lado de fora. Então, nunca suponha que a sua saída, né,
Aqui a gente fala muito de saída de emergência, mas aqui a sua saída, de uma forma geral, do seu local de trabalho, nunca suponha que ela vá sempre estar desobstruída ou não bloqueada, ou que ela sempre possa ser acessada e aberta do lado de fora, né? Ela se refere que você nunca pode supor que isso sempre vai estar ok, né? Nunca vai estar bloqueado ou obstruído, ou que sempre vai poder ser aberto do lado de fora, né? E aí depois ela continua. This is something that you should be doing as a workplace inspection. Então, isso é algo, né, uma coisa que você deve ou que você deveria estar fazendo como uma inspeção no local de trabalho. Isso é uma palavra que a gente vai escutar bastante e nós usamos muito, né? Faz parte da nossa rotina, né? Workplace inspection. Então, workplace inspection é uma inspeção no local de trabalho. Vocês vão perceber, à medida que se estuda muitos padrões e muitas sentenças em inglês, que eventualmente eles não usam preposições para conectar algumas palavras. Então, workplace inspection, em português, ela acaba significando inspeção no local de trabalho. Porque nós não falamos inspeção local de trabalho ou inspeção posto de trabalho, né? Nós sempre usamos alguma coisa para conectar as palavras. Em inglês, você eventualmente vai ver que não tem essa conexão, não tem alguma preposição ou alguma outra coisa que conecte as palavras. Então ficaria workplace inspection. Isso é algo que você deveria estar fazendo, né? Should be doing, como uma inspeção no local de trabalho, as a workplace inspection. Então, o A aqui, ó, tá vendo? Ele não é an, ele é a, porque ele está antes de consoante, né? Então, aqui é um exemplo. E aí fica muito mais claro para a gente quando nós estudamos a gramática aplicada em uma sentença ou em uma frase que a gente esteja entendendo. Pelo menos eu entendo que, e da forma como eu apliquei, fica mais fácil para mim entender a gramática vendo exemplos, né? Se eu fosse fazer o método contrário, de pegar e estudar gramática por si só, eu até entenderia, porque é algo fácil, né? Mas assim fica muito mais claro para mim quando eu vejo um exemplo na prática. Bom, depois ela continua, né? As often as you do your fire extinguisher inspections, which is monthly, if not more. As often as é uma expressão que significa tão frequentemente como, né? Então, tão frequentemente como você faz o seu aqui eu vou ter que ajeitar aqui porque não ficou legal. As often as you do your fire extinguisher inspection. Na verdade, eu apaguei as inspeções. Então, tão frequentemente como você faz as suas inspeções de extintor de incêndio, your fire extinguisher inspections, eu acabei apagando a inspeção por algum motivo que eu não sei dizer, which is monthly, né? Monthly, então o mensal, né? Month é mês e monthly é mensal ou mensalmente, né? If not more, se não mais, né? Se não mais do que isso, né? Não mais do que uma vez por mês. Esse as often as, vocês também é comum escutar eles falando de um outro jeito, né? Deixa eu pegar aqui, que eu trouxe aqui para a gente escutar. Então nós vamos escutar de duas formas, né? O often, vamos escutar often, often e often, often, sem o T. Então, por isso, inclusive, eu vou dar uma dica de site para você aprender mais sobre a pronúncia, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o often. Então, aqui, ó, nós temos dois. Aqui, esses azulzinhos são britânicos e os vermelhos são americanos. A pronúncia americana. Então, aqui, ó. often, often, often,
often, Geralmente, vocês vão conseguir identificar a pronúncia americana um pouco mais aberta e a britânica é um pouco mais fechada, né? Então, você pode ver que ele... often, 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 often. E americano, often, 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 often. Então, as duas formas estão corretas. É por isso que, no final das contas, não se prendam à perfeição, né? Primeiro, foquem no entendimento, foquem na forma como é falada, e aí sim, vocês vão aprimorando até chegar, né, na forma como um nativo fala e tal. Mas, a princípio, não se prendam muito a isso. As often ou often as é uma expressão e tão frequentemente como. Então, ou tão frequente como, né? Talvez tão frequente como. E o que ela quer dizer com isso, né? Que tão frequente como você faz as suas expressões de extintores, que é mensal, se não mais, né? Se não mais do que isso, né? O which significa que, e aí uma sacada que eu tenho um hackzinho que eu tenho para saber quando que eu uso which é substituir por o qual. Então pode ver que toda vez que você substituir por o qual, cabe o which. Então, tão frequente ou tão frequentemente como você faz a sua expressão de extintor de incêndio, o qual é mensal, toda vez que couber o qual, pode jogar o which, que é, cara, dificilmente você erra. Mas o which significa que, né? Que são mensais, né? Which is monthly, if not more, né? Se não mais do que mensal, você tem que fazer a sua expressão nas saídas também. E aí ela continua, né? Here are a few things to know. O know eu já expliquei na aula 1, eu acho, né? Que eu falo que esse K não é pronunciado. E few things são algumas coisas, né? Significa algumas coisas. Here are a few things to know. Ó, de novo aqui o artigo indefinido. Então, nessa aula aqui, você já mata a parte de artigo indefinido. Na aula 1, eu acho, eu falei sobre o artigo definido, que é o the. Então, nós já vimos aqui, ó, por exemplo, quando é antes de vogal the exit, e quando é antes de consoante, ele tem o som de the. Então, por exemplo, eu queria pegar uma palavra, the path, né, que é menos complicado do que essa aqui, que eu vou explicar depois. Então, antes de vogal, antes de consoante, the, e antes de vogal, the. Bora ver aqui no vídeo. Never make the assumption. Ó, the assumption, que a gente falou lá em cima, né? Never make the assumption. The access to the exit cannot be obstructed. Então, to the exit cannot be obstructed. In fact, the width. Ó, the width. Bom, aí vamos para... Então, só para a gente entender a pronúncia do the, que difere entre consoante e vogal. Aqui nós temos uma outra frase, e aí essa aqui é bem complicada, porque o path, o TH, naturalmente é difícil de falar. Imagina ele quando vinha com D antes, mas aí com uma prática você consegue pegar, né? Então, in fact, the width of the path or access to the exit cannot be less than 28 inches wide. Então, de fato, a largura da width. Então, quando tivermos esse D antes do TH, nós temos um D. Na verdade, deixa eu começar explicando esse aqui é mais fácil, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos o path. Ele tem um som quase que de F, né? Path. Então, bathroom, thief, que é ladrão. Então, sempre tem um som de F, né? Sempre pensem quase como um som de F quando falarem o bathroom. Three, que é 3. E aí, às vezes, nós vamos ter algumas palavras que antes do TH nós temos um D. É para complicar a vida do brasileiro, na verdade, né? Não serve para outra coisa. Esse D, ele tem o mesmo som do TH, só que você adiciona esse D, né? Tipo um Z, né? Continua botando a língua entre os dentes, né? O TH, só que adiciona esse D antes de pronunciar o TH. Então fica with.
né? With, ele tem quase um zumbido, né? The. E aí, você, por exemplo, que estiver estudando inglês e quiser realmente aprender, porque assim, só não aprende a pronunciar o TH, a real é essa, só não aprende a pronunciar o TH quem fica de mimimi, que não quer botar a língua entre os dentes e fica com vergonhinha. Tá? Teve uma vez que um colega meu veio tirar onda, né, bagunçar e tal, por conta da pronúncia do TH. Porque eu pronuncio exatamente como eu estou fazendo aqui, né? Bathroom, bath, por exemplo. E aí então a língua quase não aparece, seria algo como um bath, sei lá, bath. Não sei como é que não aparecer. Na velocidade da luz, talvez. Ou então eu tampo o olho da pessoa, né? Bath. Aí eu tiro, aí não dá para ver a língua entre os dentes. Então não tem como não aparecer. E aí eu assisto muitas séries, como eu falei na minha live, né? Na live que eu participei, na verdade. E toda vez que você estiver assistindo uma série, um episódio de alguma coisa, quando ele falar uma palavra que tem o TH, e você vai conseguir ouvir principalmente se você estiver com fone, dá para ouvir melhor, e pausa e volta um pouquinho. Dificilmente você não vai ver a língua entre os dentes, né? Então, path. Não tenha vergonha. Se você quer aprender, aí você tem que fazer uma escolha. Ou você vai continuar com vergonhazinha, ou vai realmente aprender inglês. Mas não tem para onde correr. O segredo é treinar muito, aí você consegue colocar a língua entre os dentes. Esse with, que é largura, ele é um pouquinho mais difícil, mas com uma prática também você consegue entender. Então, in fact, the width of the path or access to the exit cannot be less than 28 inches wide. De fato, a largura do caminho ou acesso à saída não podem ter menos de 50 centímetros de largura. E aí, você vê que the width e wide, os dois significam largura. E eu já tinha visto, tem um jogo chamado Dead Space, que você tem uma arma e você consegue aumentar a largura do raio de tiro, né, dessa arma. E eu já tinha visto essa expressão, the width. Na verdade, eu acho que tamanho de roupa também, eu já vi alguma coisa sobre isso. E o wide, tipo widescreen, né, largura também. Eu nunca tinha me tocado que são palavras diferentes para falar da mesma coisa, né? Eu fui procurar a diferença. E aí um outro segredo, né? Acostumem-se a serem pesquisadores. Isso é um outro hack para quem quer aprender a falar inglês, quer aprimorar os seus estudos de inglês. Pesquisem tudo da seguinte forma. Por exemplo, eu quero saber a diferença de with para wide, né? Então eu não faço ideia, e aí eu vou pesquisar no Google, né? De preferência em inglês. What's the difference between with, geralmente, with and wide. Geralmente, deixa eu ver como é que fica aqui no... tá. Geralmente eles vão, quando você começar a digitar, ele já vai aparecer o resto da frase, porque teve alguma outra pessoa que também teve a mesma curiosidade e pesquisou sobre isso. E aí você vai procurar qual que é a diferença e tal. Aqui ele fala aqui, por exemplo, with é um substantivo, enquanto, por exemplo, the table has a width of 80 cm. Wide is an adjective. Olha o an de novo aqui, an adjective. Acho que nunca mais na vida você vai esquecer sobre o artigo indefinido, né? Então, wide is an adjective. Então, por exemplo, uma característica da mesa, né? This is a wide table. É uma mesa larga. Então, uma coisa é eu falar da largura da mesa, outra coisa é eu dar uma característica para a mesa. A mesa é larga. Então, this is a wide table. Então, isso é uma mesa muito larga, né? A diferença basicamente é essa. E aí, então,
The width of the path, a largura do caminho ou o acesso à saída não podem ter 50 centímetros de largura, né? Ai, meu Deus. Centímetro. Meia-noite e meia, cara, dá uma hora já. Ai, eu vou pausar para você acordar 7. Bom, eu vou pausar o vídeo aqui. A gente continua. Eu vou encerrar a aula por aqui hoje, porque vai dar 1 hora da manhã, não vou conseguir acordar 7. Beleza, então? Valeu, tchau, tchau. Bom, então como vocês puderam perceber, a gravação teve que ser interrompida, mas agora eu vou conseguir finalizar. Né? Bom, então vamos lá. Nós tínhamos parado aqui na parte que eu estava explicando sobre largura, né? A diferença entre width e wide. Né? Então, basicamente, a palavra width, ela se refere a um substantivo, né? Então ela te dá ali uma... Quando você fala que a largura tem que ter 28 centímetros, né? Essa largura, ela é dita, né? Ela é pronunciada como width. Né? Então tem um Dzinho, eu expliquei um pouco isso no último vídeo. E o wide, ele é uma característica da largura, né? Na verdade, ele é um adjetivo, né? Essa palavra wide, ela quer dizer um adjetivo, uma característica da porta. Então, por exemplo, quando eu quero dizer a mesa é larga, the table is wide. Né? Então, é igual a tela do computador, widescreen, né? Uma tela larga, né? Aquele formato wide, que é um formato um pouco mais achatado e tal. É um pouco mais de paisagem, né? Então, quando eu quero dizer a mesa tem 80 centímetros, eu digo the table has 80 centimeters ou centimeters, né? Então, 80 centímetros de largura, né? Ou a largura da mesa tem 80 centímetros, né? Então, the width of the table has 80 centimeters. Então, a largura, the width of the table, da mesa, tem 80 centímetros. Então, agora só quero dizer que a mesa é larga, the table is wide, por exemplo, né? Então, é uma característica da mesa. Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tinha dito, eu não sei se eu expliquei no último vídeo, mas com relação às referências, né, que a gente precisa ter novas referências em inglês para que isso facilite o nosso cérebro de entender quando identificarmos uma palavra que não seja da nossa origem, né, não seja em português. Então aqui é comum a gente falar centímetro, então seria centimeter, né? Naturalmente nós falaríamos isso. E emergência nós falaríamos emergency, né? Por conta dessa referência, né? Então, em inglês, centímetro é centimeter ou centimeter e emergência é emergency. Então, é um pouco diferente, mas isso vai mudar à medida que você tiver novas referências, que você for adicionando novas referências no seu vocabulário e o seu cérebro for acostumando com essas novas referências. Beleza? Aí depois ela continua, né? If you have stored equipment reducing the width of an exit, remove it. Se você tiver equipamento armazenado, equipamento estocado, que reduza, né? Aqui tá, tem que corrigir, né? Que reduza a largura de uma saída, remova-o, retire-o, né? If you have stored equipment reducing the width of an exit, remove it. Beleza, aqui não tem segredo. Esse it, que é a terceira pessoa do singular, que se refere a objetos e coisas, é comum também nós colocarmos, na verdade, identificarmos o it utilizado no final de uma frase, quando se refere a remova-o, que na tradução literal seria remova ele, né? Ou remova isso. E aí, em português, a gente fala remova-o, né? No caso, o equipamento que estiver reduzindo a saída, né? Beleza, aqui tranquilo. E aí depois ela continua. And
Don't store explosives or flammables along the route or access to an exit. Então, e não armazene, não estoque explosivos ou inflamáveis ao longo, né, da rota ou o acesso ou do acesso a uma saída. Essa rota, né, rota em inglês, pode ser dita tanto como route, seria um pouco longo, né, route, como route. Também é uma outra forma de falar rota, né? Então, emergency route, saída de emergência. Então, saída de emergência, emergency route ou emergency route. Beleza. Aqui acho que tranquilo também. O don't é do not. Don't. Do é a contração de do not. Ok. Depois ela continua. Ensure that the exit doors are not locked from the inside. Então, ensure that the exit doors are not locked from the inside. Verifique se as portas. Ensure tanto pode ser entendido como ensure. Ensure seria, a pronúncia seria ensure. Ensure. Alguma coisa referente a isso, né? Ensure. Ensure, assegure, certifique. Tipo, tenha certeza de que isso está realmente da forma como deve estar, né? Então, ensure that the exit doors are not locked from the inside, né? Verifique se as portas de saída não estão trancadas por dentro. E aí, depois ela continua. It is acceptable to have doors locked from outside for security reasons. Então, it is acceptable to have doors locked from outside for security reasons. Ou security, né? Quando a gente fala, isso é uma diferença que na verdade é uma dúvida que é até um pouco comum sobre a diferença entre safety e security. Security ou security, né? Quando a gente fala de safety é a segurança do trabalho, é a segurança de pessoas, né? Qualquer termo que você encontre a palavra safety, ela é referente à segurança de pessoas. Enquanto que security é a segurança do patrimônio. Então, segurança do patrimônio ou segurança patrimonial, né? Então, a diferença entre safety e security é que safety é referente à segurança de pessoas e security é referente à segurança de patrimônio, segurança patrimonial. Ok? Bom, e aí ela diz nessa frase, né? É aceitável, é tolerável, é permitido ter portas trancadas por fora, por razões de segurança. Então, é bem comum a gente encontrar portas de emergência sem nenhum tipo de acesso, maçaneta, enfim, para que a pessoa consiga entrar no prédio, né? Por razões de segurança patrimonial, extravio de peças e tal. Então, é comum que portas de emergência a pessoa não consiga ter acesso para a área interna do prédio, né? Então, tem porta que tem sensor, tem porta que não tem essa tranca, essa maçaneta, justamente para que pessoas mal intencionadas não entrem no prédio, né? E aí depois ela continua. However, they cannot be locked from inside when the building is occupied. No entanto, elas, no caso, as portas, cannot be locked, não podem estar trancadas, from inside, por dentro, pelo lado de dentro. When the building is occupied,
quando o edifício, ou o prédio, ou a edificação estiver ocupada, né? Então, uma porta de emergência, uma saída de emergência, ela não pode ficar trancada por dentro quando o prédio estiver sendo ocupado por pessoas. If you have locks on your door, make sure that the door locks are always open. Se você tiver trancas na sua porta, verifique se as trancas estão sempre abertas. Então, mesmo que uma porta de emergência que não é para ter tranca, mas se tiver, essa tranca sempre tem que estar aberta, né? When the building is occupied, quando o prédio estiver ocupado. Now, another way to ensure that the doors can never be locked from the inside. Now, another way to ensure, agora, uma outra forma de garantir that the doors can never be locked from the inside, que as portas nunca possam estar trancadas por dentro. E aí se liga nessa palavra aqui, né? Is to use something called panic hardware. Então, que é bem interessante, que tem umas palavras bem legais. Primeiro, o called, que não é called, né? Então esse é mudo, né? Então seria called ou called, né? Que é chamado, né? Uma coisa que é chamada. No caso, existe uma coisa que é chamada de Então essa chamada é called, que também é o mesmo call de chamar, né? I have to do a call. Eu preciso fazer uma chamada, né? Eu tenho que fazer uma chamada. E aí essa coisa é o panic hardware, né? Seria na tradução literal, panic hardware seria algo como dispositivo de pânico, né? Não tem uma tradução literal que faça muito sentido pra gente, mas seria alguma coisa mais ou menos parecido com isso, né? Panic hardware é um dispositivo de pânico, né? Que em português a gente conhece como barra antipânico. Então, is to use something called panic hardware, usar, né, algo chamado barra antipânico. Então, panic hardware. Então, panic hardware on the inside of the doors is a bar that goes across the door. Então, uma barra antipânico no interior da porta é uma barra que atravessa a porta, né? Todo mundo conhece uma barra antipânico. É uma barra que across, that goes across, é uma coisa que vai de uma ponta para outra, ela atravessa, né? E aí depois ela continua, né? And it can be pushed. Então, push, na verdade o to push é empurrar. E é o verbo empurrar, né? To push. E to pull é puxar. Então, tinha até um comercial de uma escola de inglês que a pessoa dizia assim, push, que era empurrar alguma coisa. Aí o cara achava que era puxar, né? Aí push, yes, push. Aí ele puxava e dava errado. E eu não lembro o que acontecia, mas é porque às vezes confunde, né? Você olha push, aí push, deve ser de puxar então, mas é o contrário, é empurrar. E aí essa barra antipânico, ela pode ser empurrada, né? Então, quando a gente chega numa porta de emergência que encontra a barra antipânico, a gente pode empurrá-la para facilitar a abertura da barra. And it can be pushed, né, na verdade, pushed, empurrada. And the door can easily be opened at any time. E a porta pode ser facilmente. Então, easy é fácil. E easily seria facilmente, né? Então é uma forma de dizer facilmente, uma coisa que facilmente consegue ser feita, easily, né? And the door can easily be opened at any time. E a porta pode ser facilmente aberta a qualquer momento, at any time.
But security is maintained on the outside of building because the door is always locked. Mas a segurança é mantida do lado de fora do prédio porque a porta sempre está bloqueada. When you're doing your exit inspections, be sure to always open the exit. Então, toda vez que você estiver fazendo uma inspeção de saída, né, de saída de emergência, certifique-se a porta, certifique-se de abrir a porta. Então, não só faça inspeção visual. Aqui ela fala também para você abrir a porta, né? Certifique-se de sempre abrir a saída. And check to see where your exit discharges. E verifique visualmente onde a sua saída descarrega. Numa tradução literal seria descarrega. Em português, numa tradução mais voltada para o nosso idioma, seria algo, verifique para ver onde ela sai, né? Então, quando você abre a porta de emergência, você checa para onde ela sai. A gente não fala esse termo descarregar para a porta de emergência. Beleza, check to see, verifique. E aí depois ela continua. If your exit discharges into a fenced-in area. Então, aqui tem um negócio bem legal. Primeiro é o into. Into é uma tradução que é em, mas para dentro de alguma coisa. E o fenced-in, fenced, rapidinho. Bom, então continuando nossa aula, nós paramos aqui nessa parte, né? If your exit discharges into a fenced-in area. Então, eu expliquei aqui que o into é em relacionado a para dentro. Então, into something é quando você fala que está entrando ou dentro de alguma coisa, né? Então, into... where is it? Okay. Into a fenced-in area. Fenced-in é uma área cercada. Uma área cercada, mas deixa eu aqui. É uma área cercada, só que pelo lado de dentro. Olha que interessante. Fenced-in é quando você vê uma área cercada, faced something, uma área cercada, só que fenced-in é quando você está dentro dessa área, vendo por dentro dessa área. Então, se a sua saída descarregar em uma área cercada, só que pelo lado de dentro, make sure that the employees can get out of that fenced-in area. Certifique-se, verifique-se, os funcionários, verifique que os funcionários, ou verifique se os funcionários, né? Mas é melhor, fica mais, dá mais sentido se traduzir verifique ou certifique de que os funcionários podem sair dessa área cercada, né? Make sure that employees can get out of that fenced-in area. Eles podem sair dessa área cercada. If they need to get away from the building completely, se eles precisam se afastar, fugir, né? Sair dessa área, né? Get away from the building completely. No caso, fugir ou se afastar do prédio completamente. Então, get away é se afastar. Get away, se afastar de alguma coisa, né? Se afastar de algo. Então, por exemplo, tem uma frase que eu não sei se você já ouviu de algum lugar, eu acho que de discussão de quando casais brigam e tal, que aí é muito comum, geralmente é a mulher que fala, né? Ela fala assim, get away from me. Então seria, se afaste de mim, né? Get away from me, se afaste de mim. Então, get away é uma expressão que significa se afastar, né? From the building completely.
Então, do prédio completamente. So that they're not trapped inside the fenced-in area. Para que eles não fiquem presos dentro, né, dessa área cercada. Inside the fenced-in area. Tá? Então, eles precisam, se eles precisarem se afastar, né, fugir do prédio completamente, eles não podem ficar presos dentro dessa área cercada. Por isso, essa área tem que ter uma... Depois ele fala aqui, né, tem que ter uma... Aqui, ó. Tem que ter uma maneira de os funcionários saírem dessa área, tipo uma porta aberta, um vão, alguma coisa desse sentido. Beleza? Trapped. Então, trap. Tem dois sentidos, né? É um substantivo que diz armadilha, né? It's a trap, é uma armadilha. E trapped é um adjetivo que refere-se a preso, né? Preso e tal. Né? I'm trapped. Eu estou preso, né? Please help me. I'm trapped in this hole. Por favor, me ajude. Eu estou preso nesse buraco. Also, if your exit discharges onto a set of stairs. E aí, olha só que interessante. Nós temos aqui into em para dentro e onto em para fora, tá? Então, além disso, se a sua saída descarrega ou descarregar, a set of é um conjunto de Só que nós não chamamos escadas de conjunto de alguma coisa, né? Geralmente nós chamamos de lance. Então, also, if your exit discharges onto a set of stairs. Então, além disso, se a sua saída descarregar em um conjunto de escadas, make sure there is a complete guardrail and handrail. Na verdade, assim. E aí depois ela continua. Make sure there is a complete guardrail and handrail system on the stairs. Make sure there is a complete guardrail and handrail system on the stairs. Parece um pouco de trava-língua, né? Por conta do guardrail, aí o handrail. Nesse caso aqui, você percebe que quando eu falo o rail, eu falo como se fosse um rail. A pronúncia dele ficaria quase que um rail, né? Por quê? Todas as palavras que têm uma consoante seguida de uma vogal, ou um dígrafo, enfim, mas tem uma consoante seguida de uma vogal, ele vai ter sempre esse som de quase uma consoante com um U. Então, por exemplo, nós não falamos Brasil como falamos em português. O Brasil em inglês é algo como um Brasil. Você não vai falar também Bruazil, né? Não é Bruazil, é Brasil. Por exemplo, pão. Pão se pronuncia bread, né? Sem o A ali, sem o Azinho aqui, sem esse A aqui. Bread. Lixo. Então ficaria trash. Não é trash, é trash. O que mais? Geralmente são essas palavras com R também, né? Porque, por exemplo, quando você fala talk, você já não usa tanto esse talk, né? É bem talk. Então são todas as palavras que tem um R, mesmo que ele venha sozinho, ou tenha, acho que é um dígrafo, né? Eu não lembro como é que é em português. Ou venha com uma outra consoante junto com ele, acho que é dígrafo, peraí. Isso, é um encontro consonantal. Toda vez que tiver um R, deixa eu ver aqui, lost, leak, né? Mais um R mesmo.
o R ou um encontro consonantal, tipo BR, TR, priest, PR também, ó, priest, padre. Eu já vi também alguém chamando de pastor, mas eu conheço mais como padre. Então, priest, trash, bread, Brasil, ele vai ter esse som de U, né? Bom, então, toda vez que tiverem palavras que tenham vogais que sejam precedidas do R, ele sempre vai ter um som levemente do U, né? Então não é rail, é rail. Não é Brasil, Brasil. Pão, bread, e não bread. Trash, não trash, por exemplo. E padre, priest, né? E não priest. São detalhes que, a princípio, priest, a princípio não vão trazer grandes problemas, né? Se você falar assim, I'm from Brazil, vão entender do mesmo jeito, né? Mas se você falar I'm from Brazil, a pronúncia fica um pouco mais correta, né? Mas é aquilo que eu sempre falo, se você ainda não sabe como falar inglês, então vai no Brasil mesmo que vai dar certo do mesmo jeito, né? E aí com o tempo que você for se aperfeiçoando, aí sim você vai aprimorando a sua pronúncia. Beleza. E guard, né? Aqui não é guard, é guard. Então o rail. Então seria guard rail, né? Guardrail. Tipo um guardrail. Só pra gente separar aqui. E o handrail é o corrimão, né? Então fica handrail. Então handrail, né? Aí o som é bem hand mesmo, sem esse U, tá? Então o guardrail seria tipo aquele guarda-corpo, né? E o handrail seria o corrimão. Então verifique se há um completo sistema, né? Na verdade, uma completa proteção, né, do guarda-corpo e do corrimão nas escadas. So they can safely evacuate, not fall over the edge. Então, so they can safely evacuate, not fall over the edge. Então eles podem evacuar, sair com segurança e não cair da borda. Fall over é também uma outra expressão. Fall é cair. Fall é cair. E over é sobre, de cima. Então, quando a gente fala da expressão fall over ou fall over, né? Mas é muito comum esse bloco sonoro fall over. Então, é que tem um jogo chamado esse aqui, ó. E é bem comum também de escutar a pronúncia dele dito fallout. Seria tipo fallout, né? Fallout, fallout. Fallout, né? Fallout. E aí o fall over é a mesma coisa. Mas se você falar fall over, também tá certo. É só para caso você escute fall over, você não se assustar e achar que tá errado. Beleza. O que mais? Então, e aí essa expressão fall over the edge, quer dizer que se você estiver numa plataforma, por exemplo, num patamar, e não tiver uma proteção, você pode cair lá de cima. Fall over the edge é justamente essa expressão, cair sobre ou de cima daquela plataforma que você está. Beleza? Aí depois ela continua. Então, additionally, check to see that your exits to an even surface and it doesn't drop. Além disso, né, verifique, check to see, de novo, verificar visualmente, uma expressão visual, se a sua saída, that your exit sai, né, se a sua saída sai, that your exit exits. E aí, por que esse exit está em singular e aqui está no plural, né? Então, to exit. Toda vez que um verbo vier na terceira pessoa, ele vai ser acrescido de S. Então, por exemplo, I love
You love, he loves. Então tem esse S. E a mesma coisa é o exit. Verifique se a sua saída sai para uma superfície uniforme e não solta, né? E não solta no sentido de ela ter alguma interferência, alguma coisa que a pessoa possa cair. So, aí ela continua. So that employees are falling out of an exit a couple of feet. So that employees are falling out of an exit a couple of feet. Então, para que os funcionários saiam, no caso, o fallout. Eu acabei de falar do fallout, né? Que é do jogo. Então, a expressão falling out significa sair de algum lugar. Então, falling out of an exit a couple of feet. A couple of feet é alguns metros. Na verdade, nos Estados Unidos usa-se muito a expressão feet. Como se fossem pés mesmo, né? Mas isso refere-se a tamanho, né? Então, a couple of feet é alguns metros. And finally, if you live in a climate where there is snow, e finalmente, se você vive em um clima em que há neve, be sure that during times of snow or snowstorms, verifique se durante períodos de neve ou tempestade de neve, que aqui no Brasil a gente fala nevasca, né? Seriam as snowstorms, that you're checking the exit on the outside. Não se aplica no nosso caso, mas só para a gente dar continuidade no texto, né? Que você está verificando a saída do lado de fora, porque se tiver uma nevasca vai bloquear a saída e você não vai conseguir sair. To make sure that the door can be open and it's not being blown shut by snow and ice. Para garantir que a porta possa estar, né, que eu escrevi errado, estar aberta e não esteja sendo fechada pela neve ou pelo gelo. Aí na revisão eu vou consertar isso daqui. Só colocar aqui a frase para mim lembrar depois. Quando eu mandar para vocês, aí fica... Essa expressão blown shut é uma expressão de algo como bloqueado. Então, por exemplo, se eu recebo um soco no meu olho, ele fica inchado, ele fica fechado, como se fosse um tampão, né? Então, esse blown shut é uma expressão que significa fechado, mas usado nesse sentido, né? Então, se a neve bloquear a porta, ela vai ficar blown shutted. Ela vai ficar bloqueada, tampada, fechada, né? Pela neve e pelo gelo. E aí ela finaliza, né? I hope you gain a safety skill today. Eu espero que você tenha adquirido uma habilidade de segurança hoje. If you know someone who needs this, go ahead and pass it on. Se você conhece alguém que precisa disso, dessa informação, vá em frente e passe adiante, né? Na tradução literal ficaria passe-a, mas na tradução de entendimento ela significa passe adiante. Safety, e aí ela finaliza, né? Safety is everyone's business. Segurança é assunto de todos. Business significa negócios, mas também significa algo que é do meu interesse. Então, this is a topic of my business. Isso é um assunto, é um tópico do meu interesse, né? Ou this is not your business. Isso não é assunto seu, isso não é do seu interesse. Tá? Então, business tem esse outro sentido também. E aí, nós finalmente finalizamos a nossa aula, depois de 2 dias e 2 tipos de gravações diferentes, mas nem sempre eu vou conseguir fechar num dia só. Bom, e aí como é que vai funcionar? Então vamos colocar novamente o áudio, né, para tocar, o vídeo, né? E aí o que eu vou fazer? Quando eu for mandar um material, eu vou mandar também o texto em inglês. Então eu vou mandar também somente o texto em inglês, que é justamente para que você possa fazer uma leitura desse arquivo, escutando o áudio, assistindo o vídeo, se for o caso, mas eu vou mandar o áudio no nosso grupo do Telegram, e para que você possa ir escutando o áudio e acompanhando o texto. E aí você vai conseguir, primeiro,
Nesse estudo de texto com áudio, meu objetivo aqui é explicar algumas palavras que eu acho que são interessantes e fazem sentido explicar para vocês, mas o objetivo aqui principal é adquirir uma compreensão oral, melhorar o listening, e a segunda coisa é você entender o que está sendo dito. E você entende isso, facilita isso através do estudo de texto. Vamos colocar mais uma vez o áudio aqui, né, a apresentação. My name is Jill, Chief Safety Officer with Vivid Learning Systems. I'm a former OSHA inspector here to help you identify and correct workplace safety hazards. Today I'd like to take a moment to honor the victims and the survivors of an industrial fire that happened in Hamlet, North Carolina in 1991. 25 people lost their lives and 56 more were injured when the exits in their workplace were locked from the inside and they couldn't get out. Never make the assumption that the exits in your workplace are unobstructed or not locked or can be accessed and opened from the outside. This is something that you should be doing as a workplace inspection as often as you do your fire extinguisher inspections, which is monthly, if not more. Here are a few things to know. The access to the exit cannot be obstructed. In fact, the width of the path or access to the exit cannot be less than 28 inches wide. If you have stored equipment reducing the width of an exit, remove it. And don't store explosives or flammables along the route or access to an exit. Ensure that the exit doors are not locked from the inside. It is acceptable to have doors locked from outside for security reasons. However, they cannot be locked from inside when the building is occupied. If you have locks on your door, make sure that the door locks are always open when the building is occupied. Now, another way to ensure that the doors can never be locked from the inside is to use something called panic hardware. Panic hardware on the inside of the door is a bar that goes across the door and it can be pushed and the door can easily be opened at any time, but security is maintained on the outside of your building because the door is always locked. When you're doing your exit inspections, be sure to always open the exit and check to see where your exit discharges. If your exit discharges into a fenced-in area, make sure that employees can get out of that fenced-in area if they need to get away from the building completely so that they're not trapped inside the fenced-in area. Also, if your exit discharges onto a set of stairs, make sure there's a complete guardrail and handrail system on the stairs so they can safely evacuate and not fall over the edge. Additionally, check to see that your exit exits to an even surface and it doesn't drop so that employees are falling out of an exit a couple of feet. And finally, if you live in a climate where there is snow, be sure that during times of snow or snowstorms that you're checking the exit on the outside to make sure that the door can be opened and it's not being blown shut by snow and ice. I hope you gained a safety skill today. If you know someone who needs this, go ahead and pass it on. Safety is everyone's business. Beleza. E aí, com isso, nós encerramos o nosso terceiro estudo de textos com áudio. Eu sei que, apesar de eu estar mostrando o vídeo, mas o nosso objetivo aqui é escutar o áudio, entender o áudio o máximo que for possível e fazer um estudo dele com a ajuda, né, com auxílio e suporte do texto. Então, nós temos aqui dois princípios básicos para aumentar a nossa compreensão do inglês, né? Primeiro, entender o que é dito, então praticar o nosso listening. Listening é uma das principais ferramentas que você deve praticar, ele é o alicerce, né? Ele é a base essencial para os seus estudos de inglês. E a segunda coisa é você pegar essas palavras aqui, essas sentenças, essas frases e colocar no Anki. Então, se você ainda não conhece o Anki, entra na minha aula de número 3, eu ensino como memorizar e aumentar o seu vocabulário de inglês e eu faço isso utilizando uma ferramenta chamada Anki. Então você vai pegar todas essas frases aqui e vai jogar no seu Anki. Dessa forma, o seu vocabulário vai aumentar e aí você vai conseguir expandir a sua percepção e começar a formar suas primeiras frases em inglês. Bom, então é isso. Se você não fechou o vídeo e continua aqui comigo até o final, saiba que você está no caminho certo. Isso aqui é um estudo de inglês técnico para a área de segurança do trabalho, saúde, prevenção de incêndio e meio ambiente. E para mim é uma satisfação muito grande
verificar, ter pessoas que realmente estejam comprometidas consigo mesmas de estudar materiais relacionados à segurança em inglês. Qualquer dúvida, pessoal, pode me procurar. Nós temos um grupo fechado no Telegram ou no Telegram, e esse grupo eu mando materiais específicos das nossas aulas, né? Então, quem quiser entrar no grupo, lá no meu Instagram tem um link e você pode entrar no grupo por lá. Acho que é isso, só acho que não tem mais nada para falar. E até a próxima aula. Muito obrigado, valeu. Não se esqueçam de curtir esse vídeo. Se puderem, comentem, marquem algum colega da área de segurança, compartilhem nos seus grupos de segurança do trabalho. Isso ajuda muito a divulgar todo esse trabalho que eu tenho de produzir materiais relacionados à segurança do trabalho em inglês, e isso ajuda a espalhar cada vez mais esse trabalho que eu tenho, né? Essa atividade que eu gosto muito para outros profissionais da área de segurança. Então é isso. Beleza então? Valeu! Tchau!